Nas primeiras horas do dia 8 de dezembro de 2000, em Dublin, na Irlanda, um trabalhador da área de TI de 22 anos, chamado Trevor Deely, desapareceu enquanto ia para casa depois de uma festa de Natal com o pessoal do trabalho. Os últimos movimentos do Trevor e a presença de uma ou mais pessoas de interesse foram detalhados em imagens de 3 câmeras de segurança diferentes. Mesmo assim, o Trevor nunca mais foi encontrado. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Detetive do Sofá, o seu podcast preferido de mistérios e crimes não solucionados. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje nós vamos falar de um desaparecimento na Irlanda. Acho que esse é o primeiro caso irlandês que a gente faz aqui. Dando a volta ao mundo. É o 80 meu casos. objetivo. Ok, aqui é o Alexandre. Estou muito empolgado para ver aí essa história do desaparecimento na Irlanda. Mas antes, como sempre, quero lembrar aos nossos ouvintes que nosso podcast ele existe graças à contribuição daquelas pessoas maravilhosas de coração gigante que são os nossos apoiadores que estão aí propiciando para vocês esse maravilhoso episódio que vocês vão ouvir agora. Então, se você quiser fazer parte desse time nota 10... Ok. Dá uma olhada lá na Aurelo e ver como apoia o Detetive do Sofá e tornar-se parte da nossa comunidade. Agora, Marcela, me fala sobre o Trevor Deely. O que você tá rindo? Tô rindo do nota 10 até agora. Comercial radical. O Trevor Deely trabalhava na área de TI. Ele era um funcionário júnior e estava no primeiro emprego dele, no Bank of Ireland Asset Management Centre, em Wilton Terrace, no centro da cidade de Dublin. É um nome muito grande, então eu só vou me referir daqui em diante à empresa que ele trabalhava como o banco, né? Okay. Era um banco, então tá bom. Não precisa falar isso tudo aí para dizer o banco. Eu acho que vou ter que diminuir as pausas entre uma palavra e outra. Provavelmente. O Trevor era o caçula de 4 irmãos, em uma família que morava na cidade suburbana de Naas, a menos de 1 hora de Dublin. Quando ele se mudou para a capital, ele alugou um quarto num apartamento a apenas 2 quilômetros do seu local de trabalho, no Renoir Complex, na Serpentine Avenue. E o Trevor dividia esse apartamento com uma amiga da irmã mais velha dele e uma amiga dessa amiga. Sua vida, segundo todos os relatos, era típica de um jovem recém-formado na capital. Ele trabalhava duro e gastava o salário socializando com os amigos e colegas pela cidade. No entanto, depois de uma festa de Natal para os funcionários do banco, algo bem atípico aconteceu. O Trevor simplesmente desapareceu enquanto caminhava para casa. Foi tipo mágica. No momento, ele estava andando pelas ruas e sendo registrado pelas câmeras de segurança, e em outro, ele evaporou e nunca mais foi visto. Eita. Na quinta-feira, 7 de dezembro de 2000, o Trevor estava ansioso pela festa de Natal da equipe. Depois de terminar o trabalho por volta das 4 da tarde, ele foi até o escritório do pai dele, que ficava na região, para pegar um par de lentes de contato que tinham sido entregues para ele lá. Depois disso, o Trevor foi para casa tomar banho e se arrumar para a festa. Por volta das 19 horas, o Trevor e alguns colegas estavam no bar Copperface Jack, na Harcourt Street, fazendo esquenta para a festa e já começando a tomar uns drinks. Depois disso, o Trevor e os amigos foram para o Hotel Hilton, onde aconteceu a festa da equipe do banco. Essa festa começou às 21 horas e teve primeiro um jantar formal e depois começou a balada com drinks e uma banda tocando ao vivo. Exatamente à 00:28, uma câmera de segurança de um caixa eletrônico pertinho do Hotel Hilton registrou o Trevor sacando uma pequena quantia em dinheiro. Depois disso, ele voltou para o Hilton e continuou aproveitando a festa.
Pouco depois das 2 da manhã, o Trevor e alguns colegas caminharam do Hilton até a boate Buck Whaley's, na Leeson Street, um percurso que levou em torno de 15 minutos, mais ou menos. Foi relatado que o Trevor entrou na boate Buck Whaley's quando já eram quase 2h30 da manhã e que ele permaneceu lá dentro até as 3h25. Essa boate fica a apenas 5 ou 6 minutos a pé do local de trabalho do Trevor, do prédio onde funcionava o banco. Curiosamente, nos últimos 2 anos, várias matérias que falavam sobre o desaparecimento do Trevor citaram outros horários que ele supostamente saiu da boate, o que amplia a janela de tempo desse caso. A informação oficial, ou mais concreta, parece ser que ele saiu da boate às 3h25 mesmo, mas tem lugares que dizem que ele saiu às 2h30 ou 3 da manhã, e nunca foi explicado de onde essas outras informações e outros horários teriam vindo. Mas esse período de tempo não contabilizado entre 2h30 e 3h25 da manhã pode ser bastante significativo, porque foi exatamente nesse intervalo de tempo que a figura conhecida como o Homem de Preto entrou em cena. Caraca, saiu direto do livro do Stephen King? Às 3h05 da manhã, do lado de fora da entrada dos fundos do prédio do banco onde o Trevor trabalhava, um indivíduo alto e forte, vestindo uma jaqueta escura, uma calça escura e um chapéu escuro, foi visto pela primeira vez em uma câmera de segurança. É a câmera número 1 desse caso. Nessa pequena rua, ao longo do canal Wilton Terrace, o Homem de Preto aparece nas imagens. Depois, ele se afasta da câmera 1, que ficava no prédio. Ele se volta para o canal e encosta num pilar. Era uma noite fria e chuvosa e estava ventando muito. Mas o homem continuou ali, sem uma capa de chuva ou sem um guarda-chuva para se proteger, encostado naquela pilastra por quase meia hora, como se ele estivesse esperando alguém ou esperando algo acontecer. Exatamente às 3h33 e 30 segundos, o Homem de Preto recebe uma ligação. O celular dele toca, ele atende e fica no telefone por cerca de 15 segundos. Depois, ele desliga a chamada, desencosta do pilar e se vira para ficar de frente para Leeson Street, que corre perpendicular ao canal. Antes ele estava olhando, o canal, agora ele virou e ficou olhando na direção da rua, como se ele quisesse ver quem estava vindo, se alguém ia passar por ali. Entendi. Às 3h34 e 11 segundos, o Trevor entra no campo de visão da câmera 1, vindo exatamente da direção para a qual o Homem de Preto estava olhando. Pela filmagem meio granulada, o Trevor parece estar falando no telefone e ele passa direto pelo Homem de Preto, que estava parado na calçada. O Trevor desaparece da câmera 1 às 3h34 e 19 segundos. E o Homem de Preto espera brevemente antes de sair da vista da câmera 1 também, exatamente 16 segundos depois do Trevor. A segunda câmera por onde o Trevor passou, que eu obviamente vou chamar de câmera 2, também fica no prédio do banco onde ele trabalhava. Mas essa câmera fica de frente para o portão dos fundos, que era bastante usado para a entrada e saída dos funcionários. Entre a câmera 1 e a câmera 2, existe um ponto cego de apenas 6 metros de distância, onde fica uma parede. Como o Trevor passou pela câmera 1 e só 16 segundos depois o Homem de Preto se mexeu e o seguiu, a gente esperaria que o Trevor fosse aparecer primeiro na segunda câmera, né? Uhum. Mas quem surge primeiro no campo de visão da câmera 2 é o Homem de Preto. Ele surge na câmera exatamente às 3h34 e 52 segundos, 17 segundos depois dele sumir da câmera 1. Já o Trevor, devido a algum atraso desconhecido, demora 42 segundos até surgir nas imagens da câmera 2.
Caraca, eu tava achando que ele tinha sumido aí. Não, ainda não. Quando o Trevor chega próximo ao portão do prédio, o homem de preto, que estava apoiado na grade, puxa a conversa com ele. O Trevor e o homem de preto conversam por apenas 15 segundos, enquanto o Trevor procura suas chaves. Quando essa interação termina, o homem de preto se vira e fica com os ombros curvados, enquanto o Trevor tenta abrir o portão. O homem só olha para trás momentaneamente quando o Trevor abre o portão e entra no prédio. O Trevor entrou e pegou o grande guarda-chuva com a marca do banco que ele precisava usar para voltar para casa. Havia uma greve de táxi em Dublin naquela semana, e o tempo estava horrível, então ele achou que o guarda-chuva seria útil. Esse guarda-chuva ele pegou com alguém ou ele só pegou... Ele pegou no lobby do prédio. Uhum. Um dos colegas de trabalho do Trevor, o Carl Pender, que estava trabalhando no turno da noite e não foi na festa de Natal, coitado, ficou surpreso ao ver o Trevor, mas não notou nada de incomum no comportamento dele. Os dois tomaram uma xícara de café juntos por sugestão do Trevor e conversaram sobre a noite e sobre a festa, mas nada de extraordinário aconteceu. Mas esse é o momento que ele pega o guarda-chuva. Ele abriu o portão, lá fora, destrancou o portão, trancou de volta, aí entrou no prédio, procurou o guarda-chuva, pegou o guarda-chuva, viu que o amigo estava lá bateu um papo, tomou um café e Já tal. que o cara tava de castigo no Natal. Como era uma noite chuvosa e as colegas de apartamento do Trevor tinham viajado, talvez o Trevor só quisesse um pouco de companhia ou quisesse até tomar um café e esperar uns minutos para ficar mais sóbrio, né? Até porque o Trevor ia ter que estar de volta ali no trabalho às 9 da manhã do dia seguinte. Dali a 6 horas. Dali a 6 horas, mais ou menos. O Carl notou que o Trevor tinha claramente tomado umas bebidas, mas ele não estava muito bêbado nem nada assim. O Trevor não tinha um computador em casa, então depois de tomar o café, ele aproveitou para usar o computador do trabalho e checar alguns e-mails. E aí depois ele foi embora. Só para constar, segundo os investigadores, nenhuma atividade incomum foi encontrada no computador, não. O Trevor realmente só tinha checado os e-mails dele nesse momento que ele estava lá. A polícia irlandesa nunca divulgou a filmagem completa da câmera número 2, só divulgou os vídeos do momento que o Trevor está aparecendo, quando ele entra e sai do prédio. Eles nunca divulgaram o que aconteceu, o que se passou ali fora na câmera 2, enquanto o Trevor estava lá dentro do prédio com um amigo dele. Esse homem de preto estava ali ainda, algo assim? Mas os investigadores divulgaram 2 fotos retiradas desse vídeo. Uma das imagens foi gravada às 3 horas, 37 minutos e 4 segundos, e a outra imagem foi gravada às 3h37 e 40 segundos. Tem lá o timestamp, nas imagens. E nessas imagens é possível ver 2 homens parados no portão, ao lado do homem de preto. Mais tarde foi descoberto que esses 2 homens eram funcionários do banco também, e que eles só estavam passando por ali enquanto iam para casa depois da festa. Eles foram firmemente descartados como tendo qualquer envolvimento no caso e, infelizmente, eles estavam tão bêbados que eles não lembravam nem de terem visto o homem de preto, nem de terem passado ali pelo prédio do trabalho. Ou como chegar em casa. E não conseguiram dar nenhuma informação que preste. Às 4h02 da manhã, o Trevor reaparece na câmera 2 e sai pelo portão. Ele mexe no guarda-chuva, tenta abrir, aí consegue abrir o guarda-chuva e tal. E às 4h03 da manhã é quando ele se vira para a esquerda e segue ao longo do canal arborizado Wilton Terrace, indo em direção à sua casa. A última câmera de segurança que registrou o Trevor, e que eu vou chamar de adivinha o que, Alexandre? Câmera Wesley. Não, câmera 3. Ela gravou o Trevor às 4h14 da manhã. E isso chamou um pouco a atenção dos investigadores, porque normalmente, para ir da câmera 2 até a câmera 3, se leva em torno de 7 minutos. E a caminhada do Trevor de uma câmera até a outra levou 12 minutos. Existem várias explicações possíveis e razoáveis para isso, é claro, como o mau tempo,
ou os efeitos do álcool retardando a jornada do Trevor. Ele também era um fumante e ele pode ter parado para acender e fumar um cigarro. Ele também pode ter tido algum problema com o guarda-chuva ou pode ter parado para tentar fazer uma ligação. A gente não tem como saber. Mas a polícia conseguiu determinar que a última atividade no celular do Trevor aconteceu às 4h06 da manhã, exatamente nesse tempo que ele estava andando entre a câmera 2 e a câmera 3. O melhor amigo do Trevor, chamado Glenn, notou que o Trevor tinha deixado uma mensagem na caixa postal dele. Ele escutou a mensagem quando acordou e ela tinha sido deixada em torno desse horário mesmo, das 4h06 da manhã. Como o Glenn, no dia seguinte, ainda não sabia que o Trevor tinha desaparecido e ainda levaria alguns dias até ele e outras pessoas ficarem sabendo, o Glenn apagou a mensagem. Mas, pelo que ele se lembra, era uma mensagem bem básica, onde o Trevor falava algo como: "Oi, Glenn, senti sua falta hoje, a festa foi muito boa e tal, tô indo pra casa agora, tá tudo bem por aqui e amanhã a gente se fala." Esse cara trabalhava com ele também? Não, era o amigo de infância dele que morava na cidade onde os pais dele moravam, onde ele cresceu, em Nass. Também existe a possibilidade dos timestamps de uma das duas câmeras estar com o horário errado, já que os horários das câmeras e aparelhos naquela época ainda não eram configurados digitalmente como hoje em dia. Hoje em dia, se tem horário de verão, seu celular muda sozinho, né? Mas antigamente a gente tinha que mudar tudo lá no celular, nas configurações e tal. Isso em que ano mesmo? Com câmera era a mesma coisa, no ano 2000. Ah, tá. Essa câmera número 3 fica localizada na parede de um prédio comercial voltada para Haddington Road. O Trevor tinha 3 opções de caminhos que iam do trabalho até a casa dele, e a Haddington Road era uma dessas opções de caminho. Depois de sair do campo de visão da câmera 2, ele cruzou o canal na ponte McCartney e andou pela Lower Baggot Street até chegar na Haddington Road e ficar visível na câmera 3. Tem muita gente que diz que esse caminho pela Haddington Road seria o mais longo das 3 opções, né, que o Trevor tinha para chegar em casa. E até tem gente que diz que ir por ali seria um desvio significativo e tal. Mas, pelo que eu vi no Google Maps, esse caminho era só uns 4 minutos mais longo que as outras opções que ele tinha, sabe? Não é tanta diferença assim. Talvez esse fosse o caminho que ele estava mais acostumado a fazer. Às vezes é mais iluminado. Sim, pois é. De qualquer forma, o Trevor entra nas imagens da câmera 3 ao longo da calçada, de costas para a câmera e segurando o guarda-chuva acima da cabeça. O Trevor, então, desaparece de vista da câmera 3 exatamente às 4 horas, 14 minutos e 33 segundos. E essa é a última vez que ele foi visto. Apenas 19 segundos depois que o Trevor sai de vista, uma figura toda vestida de preto aparece na parte inferior da câmera 3, indo na mesma direção que o Trevor foi. Essa pessoa estava andando num bom ritmo, até um pouco mais rápido do que o Trevor parecia estar andando nas imagens. Havia sugestões, na época, quando as imagens foram divulgadas, que aquele era o mesmo homem de preto que nós vimos nas câmeras 1 e 2. E também havia gente que, quando viu essas imagens, que achava que não, aquele ali parecia ser outro indivíduo, era outro homem de preto. Hoje em dia a gente sabe, porque a polícia já confirmou, a gente tem certeza que era o mesmo homem. Ah, tá. Ele era, sim, o homem de preto que estava na câmera 1, na câmera 2 e na câmera 3, andando atrás do Trevor de novo. É muito provável que esse indivíduo tivesse o Trevor na sua linha de visão à frente. Ele olhava diretamente na direção onde o Trevor tinha ido quando ele saiu da câmera. E o homem estava andando, sabe, com um propósito. Uhum. A próxima rua após a Haddington Road ficava a 80 metros da câmera 3. Você andava, esses 80 metros, virava à esquerda e chegava na rua Percy Place. Mas, antes de chegar nessa rua, e muito mais perto da câmera 3, havia 2 becos. O beco mais próximo era sem saída e só havia lixeiras ali. O próximo beco ficava a 65 metros da câmera 3
e era um beco que passava pelos fundos de algumas casas e dava numa boate chamada Searson. O que pode ser significativo é que menos de 15 segundos depois que o homem de preto desapareceu da câmera 3, uma pequena figura, supostamente uma mulher e aparentemente falando no telefone, também aparece na câmera 3. Assim como o homem de preto, visto nas câmeras, a mulher não identificada nunca se apresentou à polícia depois do desaparecimento do Trevor. E a polícia fez muitos apelos a esse homem e a essa mulher para que eles se apresentassem. E isso contrasta com um casal que apareceu na câmera 3 35 segundos depois da mulher. Esse casal, sim, procurou a polícia e prestou depoimento, mas eles afirmaram que não tinham visto nada digno de nota na Haddington Road ou, em geral, em sua caminhada para casa naquela noite. Nesse caminho que ele estava seguindo para casa, teria uma outra câmera que ele poderia ser? Teriam mais câmeras, sim. Mas nunca apareceu? Não. O Trevor não apareceu no trabalho às 9 horas naquela manhã de sexta-feira, 8 de dezembro de 2000. Ele tinha falado com um amigo, que estaria lá às 9 de volta para trabalhar. Mas o supervisor dele atribuiu a ausência à ressaca e aos efeitos posteriores da festa, da noite anterior, e deixou para lá. Vários outros funcionários faltaram ao trabalho no dia seguinte da festa também. O Trevor não foi o único. Como as colegas de apartamento do Trevor estavam viajando há alguns dias, e sendo uma época em que a tecnologia e as comunicações eram mais limitadas, foi só na manhã da segunda-feira, 11 de dezembro, que as pessoas começaram a notar o desaparecimento do Trevor. O funcionário geralmente confiável não apareceu para trabalhar novamente. E, já tinha passado o final de semana, né? Então, ele teve sexta, sábado e domingo para curar a ressaca dele. O chefe do Trevor, então, verificou que ninguém mais ali, nenhum outro colega de trabalho, tinha falado com ele no fim de semana. Ele tentou ligar, então, para o celular do Trevor, mas foi direto para a caixa postal. O chefe, então, procurou o RH da empresa e disse que eles tinham um problema. Ninguém sabia onde o Trevor estava, ninguém falava com ele há alguns dias, então o RH precisava determinar o que ia ser feito. O RH resolveu que iam avisar a polícia e avisar também a família do Trevor. Então, a família dele foi contatada e, conforme a notícia se espalhou ao longo daquele dia e ficou claro que ninguém tinha ouvido falar dele, nenhum familiar, nenhum amigo, nenhum colega, ninguém, o pânico e o medo começaram a se instalar. A primeira ligação foi feita para Ann Dilley, a mãe do Trevor, na casa da família na cidadezinha de Naas. Ela, por sua vez, ligou para o marido, Michael, e pediu que ele fosse verificar o apartamento do Trevor na Serpentine Avenue. As colegas de apartamento dele já tinham voltado de viagem no dia anterior, o domingo à noite, mas o Trevor não estava em casa quando elas chegaram. Como ele trabalhava por escala e às vezes tinha que fazer o turno da noite, elas não se preocuparam porque acharam que ele estava no trabalho. Os pais do Trevor, então, foram até a polícia. O banco já tinha avisado a polícia de Dublin, mas os pais dele também procuraram a polícia de Naas para reportar o filho como uma pessoa desaparecida. Enquanto isso, um dos irmãos do Trevor, o Mark, foi para Dublin e passou a segunda-feira inteira andando pela cidade e indo aos locais que ele sabia que o irmão frequentava. Ele chegou até a olhar em latas de lixo próximas ao prédio do banco e do prédio que o Trevor morava, mas não achou nem sinal do irmão. Na terça-feira, os familiares, amigos e colegas de trabalho do Trevor se organizaram e passaram o dia inteiro procurando ele em Dublin. E foram os colegas de trabalho que conseguiram encontrar as imagens do Trevor de sexta-feira de madrugada nas câmeras de segurança. Eles sabiam que o Trevor tinha ido na festa e que ele tinha passado no trabalho antes de ir para casa. Então, começaram a solicitar as imagens das câmeras próximas e também viram as imagens das câmeras do próprio banco. Depois que eles conseguiram essas imagens, a polícia solicitou as imagens das outras câmeras que havia pelo caminho,
entre a câmera 3, a última câmera onde ele foi visto na Haddington Road, e o prédio onde o Trevor morava. Mas ele não foi visto em mais nenhuma imagem. Depois que uma linha do tempo dos últimos movimentos conhecidos do Trevor foi estabelecida, os investigadores perceberam que eles haviam perdido quase 4 dias vitais nas buscas por ele. O Trevor sumiu, na noite de quinta para sexta. Só repararam que ele tinha sumido na segunda. Então, demorou bastante tempo para as investigações e as buscas começarem. As investigações passaram a se focar, então, nos últimos lugares onde ele foi visto. Enquanto isso, os familiares e amigos do Trevor colocaram centenas de cartazes laminados, distribuíram milhares de panfletos, foram de casa em casa, entraram em bares, clubes, restaurantes, pararam nas esquinas e falaram com moradores de rua em todos os lugares ao redor do prédio do Trevor. Eles mapearam todas as permutações possíveis da rota do Trevor até em casa e vasculharam cada uma delas. E eles faziam isso dia após dia, incansavelmente. O detetive Fitzgerald, que foi o responsável, pelo caso do Trevor, disse que ele nunca viu uma família tão preocupada e um grupo tão proativo fazendo as buscas por alguém em toda a carreira dele. Na terça-feira, 12 de dezembro, um dia após o desaparecimento do Trevor ser oficializado, o canal entre a Leeson Street Bridge e a Beacon Street Bridge, onde tinha o prédio do banco e por onde o Trevor passou e onde o homem de preto estava lá encostado na parede esperando alguma coisa acontecer, foi revistado por uma equipe de mergulhadores. A família tinha dúvidas que o Trevor fosse ser encontrado ali, porque as imagens mostravam que ele tinha andado pelo canal e depois atravessado uma ponte e se afastado dali. Mas todos os membros da família Dilley ficaram ali assistindo o trabalho dos mergulhadores de qualquer forma, na expectativa que algo fosse encontrado. Mas não apenas o Trevor não foi encontrado, como nada que ele tinha consigo naquela noite foi encontrado também. Guarda-chuva, casaco, celular, carteira, nenhum desses itens nunca apareceu. Embora a tecnologia em 2000 não fosse tão avançada quanto hoje, infelizmente, embora o celular do Trevor pudesse ter fornecido muitas pistas para ajudar a resolver o seu desaparecimento, nem as autoridades nem a operadora conseguiram localizar o aparelho. Hoje em dia é mais fácil, Acho que todo celular já tem GPS, então você consegue determinar onde ele está, até se estiver desligado. Naquela época não era assim. Em 2016, a investigação sobre o misterioso desaparecimento do Trevor ganhou fôlego novamente. Novos investigadores foram designados para esse caso e também foi anunciada uma recompensa de 100 mil euros para qualquer pessoa que fornecesse informações significativas sobre o caso. Naquela época, as filmagens e imagens das 3 câmeras que capturaram o Trevor andando ali pelas ruas foram enviadas para a Grã-Bretanha, onde elas foram aprimoradas digitalmente com um novo software. Então, essas filmagens aprimoradas finalmente foram liberadas para o público em abril de 2017. E os investigadores anunciaram que agora eles tinham certeza que o homem de preto, visto andando atrás do Trevor na câmera 3, era sim o mesmo homem que estava nas câmeras 1 e 2. Eu já tinha dado um spoilerzinho antes, Uhum. Quando eu estava falando sobre esse terceiro... Mas sobre o homem de preto é. na câmera, eu sei. Mas foi só em 2017, depois que conseguiram melhorar as imagens, que a polícia conseguiu confirmar que era o mesmo homem de fato. Até 2017 eram só especulações. Será que é ele? Será que é outra pessoa? Entendeu? Até hoje, esse homem permanece não identificado, assim como a sua razão para ficar aparentemente seguindo o Trevor pela vizinhança. Embora alguém possa pensar que isso é apenas uma coincidência, as autoridades não acreditam nisso e consideram o Homem de Preto a principal pessoa de interesse no caso do Trevor. Em agosto de 2017, um informante se apresentou e disse para a polícia que o Trevor tinha sido assassinado por um criminoso conhecido que operava no subúrbio de Crumlin, em Dublin.
Esse criminoso, membro de uma gangue local, era bem conhecido das autoridades e estava imerso no tráfico de drogas e na prostituição na área da Baggot Street, por onde o Trevor andou naquela noite, né? Ele foi visto pela última vez na Haddington Road, mas para chegar na Haddington Road ele teve que passar por essa Baggot Street, entendeu? Uhum. Esse informante alegou que a pessoa vista nas câmeras seguindo o Trevor, o homem de preto, fazia parte dessa gangue e queria obter acesso ao prédio do banco onde o Trevor trabalhava. Ele ainda afirmou que o Trevor teve um encontro casual com aquele homem na manhã anterior, e esse indivíduo esperava que o Trevor pudesse fornecer acesso ao banco. Ainda de acordo com esse informante, cuja identidade permanece desconhecida do público, esse encontro casual teria levado ao assassinato do Trevor. Ele ainda afirmou que acreditava que o Trevor poderia ter sido enterrado na área de... Eu não faço ideia de como se diz essa palavra. Chapelizod. Pokémon. Você tem um chute de como deve... Chapelizod. Chapelizod. Eu só li em português mesmo. É. Desisti. Eu não sei. Mas, nessa área aí, né, com esse nome, que fica a cerca de 8 quilômetros de onde o Trevor desapareceu, perto do Phoenix Park. Agindo com base nessas informações, a polícia organizou uma busca massiva em Chapelizod, um subúrbio da periferia oeste de Dublin. Os policiais ficaram aproximadamente 6 semanas realizando buscas na área e até fizeram várias escavações, mas restos humanos nunca foram encontrados, assim como nenhum vestígio do Trevor. Após 2 meses, as buscas foram canceladas, e a polícia declarou que uma busca completa na área não havia descoberto nenhuma informação ou evidência frutífera. Apesar disso, as autoridades acreditam que o informante com quem eles falaram pode ter dado sim informações válidas, mas ele não tinha evidências concretas para corroborar as alegações. No final de 2019, o Serviço Prisional Irlandês, juntamente com a Crime Stoppers e a polícia de Dublin, começou a afixar cartazes nas prisões, apelando por informações nesse caso. Embora nenhuma pista útil tenha sido encontrada até hoje, as autoridades continuam esperançosas que um dia eles irão descobrir o que aconteceu com o Trevor Deeney. Agora chegou a parte que vocês mais gostam. A gente vai falar das teorias. A parte que eu mais gosto. É a parte que vocês mais gostam? Acho que sim, as pessoas gostam de imaginar e teorizar o que aconteceu com a pessoa e tal. Deu essa dúvida agora. Então respondam aí nos comentários. É a parte que vocês mais gostam? A parte das teorias? Eu vou começar a falar das teorias pelas que eu acho mais improváveis, como a teoria que o Trevor tenha caído no canal e morrido afogado. Aquele canal era bem rasinho, passava por ruas muito movimentadas e ele foi amplamente revistado pelo pessoal de mergulho da polícia. Além disso, os corpos frequentemente flutuam para a superfície, então alguém teria levado um susto em algum dia lá no fim de semana ou até na semana seguinte ao ver um corpo boiando no canal, se o Trevor tivesse morrido afogado ali no canal no meio da cidade, né? A irmã do Trevor, a Michelle, que estava em Londres quando ele desapareceu, se lembra de ter ligado para o irmão algumas vezes durante o final de semana e do telefonema ficar chamando até ir para a caixa postal. Se o Trevor tivesse caído na água com o celular e tudo, o telefone teria dado pau imediatamente e pararia de funcionar. Então, a ligação não ia ficar chamando. Se ele tivesse caído na água, o celular ia ter quebrado e a chamada ia direto para a caixa postal. Pelo menos é isso que a operadora informou à polícia, né? Uhum. Outra teoria que eu particularmente acho bem improvável é que o Trevor tenha sido assaltado ou atacado por alguém e tenha sido morto por causa disso. O corpo dele nunca foi localizado. E, devido a uma visita do presidente dos Estados Unidos à Irlanda, na época o Bill Clinton, as lixeiras e bueiros da cidade, especialmente ali por onde o Trevor estava andando, que era próximo à embaixada americana,
foram amplamente revistados pelo pessoal de segurança da embaixada e pelo serviço secreto americano. Então, se o Trevor tivesse sido atacado aleatoriamente e morto nesse ataque não planejado, é muito provável que o corpo dele tivesse sido largado em algum lugar e que tivesse sido encontrado depois. Até se tivessem enfiado o corpo dele num bueiro, o serviço secreto americano teria encontrado. Caraca. E eu também não acho que o Trevor parecia ter motivos para querer desaparecer voluntariamente, deixar tudo para trás, estilo Brian Schaefer. Ele era muito próximo da família e dos amigos, ele tinha um emprego legal e com o qual ele estava razoavelmente satisfeito, ele tinha feito planos de encontrar os amigos no fim de semana e talvez ainda visitar a família. Ele estava preocupado com o horário e com o fato de ter que trabalhar às 9 no dia seguinte. Também não houve nenhuma atividade incomum na conta bancária antes ou depois do Trevor desaparecer. As buscas extensivas e os cartazes de desaparecido que estavam em todos os lugares também nunca levaram a nenhum avistamento de testemunha sobre o Trevor. Ninguém nunca procurou a polícia dizendo que tinha visto ele, sabe? Nem mesmo uma informação errada. Não, nunca. Nada também foi levado do apartamento dele e não existe nenhuma indicação que ele tenha até voltado ao apartamento na noite em que ele desapareceu. E também, se ele tivesse tirado a própria vida, eu acredito que o corpo dele teria sido encontrado, né? Então, assim, eu descarto completamente essas possibilidades dele ter ido embora e largado tudo ou dele ter se matado. O que eu realmente acho é que o Trevor foi vítima de um crime e provavelmente um crime premeditado. O homem de preto visto nas 3 câmeras de segurança e aquela mulher que aparece na 3ª câmera nunca se apresentaram à polícia, apesar do caso ter sido amplamente divulgado num país pequeno, com baixo índice de crimes violentos e de desaparecimentos. Então, para mim, isso sugere o envolvimento dessas 2 pessoas. Na câmera 1, o homem de preto parece estar esperando o Trevor. Depois de ficar quase meia hora ali encostado num local inusitado, debaixo de chuva e de muito vento, ele recebe uma ligação e ele vai para a calçada e fica voltado para a direção de onde o Trevor está vindo. E isso acontece segundos antes do Trevor aparecer nas imagens. Isso parece mais do que apenas uma coincidência, sabe? Aquela ligação deve ter sido um alerta que o alvo estava se aproximando ou algo assim. Da festa e tal. Pois é. Ninguém também, em nenhuma casa perto da Haddington Road, onde ficava a câmera número 3, ouviu sons de uma luta ou ouviu algo estranho naquela noite. Então, é possível que o Trevor tenha sido levado dali de carro. A gente tem sinais de que existiam 2 criminosos e que eles trabalharam juntos durante aquela noite e estavam atrás do Trevor juntos naquela noite. E também é curioso que há um carro que passa pelo homem de preto na câmera 3 e vai em direção ao Trevor. O motorista desse carro, adivinha, também nunca se apresentou. E dá para notar, enquanto a gente assiste o vídeo, que no topo da tela dessas imagens da câmera 3 tem um poste de luz, né, brilhando. A impressão que me deu enquanto eu assistia é que eu estava vendo, logo depois que o Trevor some da imagem, né, que ele sai ali da linha da câmera 3, a gente vê umas sombras, sabe? A gente vê que parece que está tendo um movimento fora da câmera. Pode ser só que o Trevor tenha parado ali por um instante para atravessar a rua, ou ele olhou para trás para ver se ele estava sendo seguido, não sei. E é só a sombra dele se mexendo que a gente vê. Pelo menos eu vejo, não sei. Assistam o vídeo e me digam se vocês veem também. Mas também pode ser que um carro tenha parado e o Trevor tenha entrado nesse carro, seja por coação ou por vontade própria. O tal informante da polícia de 2017 disse que o Trevor tinha encontrado um membro da gangue casualmente na manhã anterior ao desaparecimento. Talvez esse membro da gangue seja o Homem de Preto. E talvez ele tenha tentado entrar no banco junto com o Trevor, naquela hora na câmera 2, quando eles conversam por cerca de 15 segundos. Talvez o Trevor tenha sido morto por não ter permitido o acesso ao banco, ou até por ter visto e interagido com esse homem.
Talvez até seja por isso que ele não pegou o guarda-chuva e foi embora. Ele ainda enrolou um pouquinho, né? Sim, ele ficou lá dentro uns 40 minutos, Aí sabe? pode Talvez ele ter... estivesse esperando aquele homem ir embora. aí ele achou que foi embora, porque não viu mais, o cara tava escondidinho. Pois e é. voltou a seguir ele, sei lá. O local onde o Trevor estava também era um local famoso por ter tráfico de drogas e prostituição. Então, será que o Trevor teve algum problema com traficantes ou cafetões? A gente sabe que ele tirou dinheiro no caixa eletrônico no início da noite, mas a gente não sabe para que esse dinheiro foi usado. Ele estava numa festa privada, então para que ele precisa de dinheiro? Foi algo que eu pensei. Né? Depois ele até foi para uma boate e tal, talvez o dinheiro fosse para gastar na boate, mas aí ele podia ter pego o dinheiro quando ele saiu da festa e estava indo para a boate com os amigos. Ele saiu da festa do trabalho, desceu, foi tirar dinheiro e voltou para a festa do trabalho. Isso é meio esquisito. Entendi. Será que foi para tentar comprar drogas ou algo assim? O Trevor não parecia ter usado nenhum tipo de droga, de acordo com as pessoas que interagiram com ele naquela noite, no então. Uma teoria final que circulou online nos últimos anos é que o Trevor poderia estar envolvido em um golpe bancário junto com os indivíduos que o mataram, provavelmente ligado ao informante que se apresentou em agosto de 2017. Mas o Trevor não era assim um funcionário de alto escalão do banco, sabe? Ele não tinha acesso a dinheiro nem a nada muito importante. O trabalho que ele fazia no banco era bem básico. Ele era um consultor júnior da área de TI. Então, eu não sei se ele teria acesso a informações tão importantes e privilegiadas. Tem só uma coisa que fica bem clara nesse caso. Alguém, em algum lugar, sabe exatamente o que aconteceu com o Trevor. E eu acho que o Homem de Preto é essa pessoa. Talvez aquela mulher também. O caso do desaparecimento do Trevor Dilley acabou de completar 22 anos agora, no dia 8 de dezembro. E não existe nenhum sinal do que pode ter acontecido com ele. Até hoje, a família espera encontrar respostas e ter um pouco de paz. Eles continuam tão empenhados em encontrá-lo quanto estavam naquela segunda-feira de 2000, ainda produzindo novos pôsteres de desaparecido, ainda oferecendo uma recompensa de 100 mil euros e tentando fazer o caso continuar na mídia. Esse episódio foi feito graças à colaboração do nosso apoiador querido, o Denner Chaves. Muito obrigada pelo seu apoio, Denner. Eu espero que você esteja se divertindo e conhecendo pessoas novas e muito agradáveis no nosso grupo do Telegram, Denner. São pessoas bem legais. São pessoas muito legais. Um beijo para todos os nossos apoiadores. Vocês são muito queridos para mim. Sim. E se você também quiser entrar no nosso grupo bem exclusivo de apoiadores no Telegram, é só você virar um apoiador também ali no Orelo. Sim. Os apoiadores, inclusive, já vão ver... Os apoiadores, inclusive, já viram os vídeos das 3 câmeras de segurança que eu mencionei aqui. Caraca, nem ouvi ainda. Então entra lá no Orelo e vira um apoiador do Detetive do Sofá. Quem era aquele homem de preto que aparece atrás do Trevor em todas as câmeras? O que ele queria com o Trevor? O que eles falaram ali naqueles 15 segundos de interação que eles tiveram na frente do portão? Será que aquela mulher também estava envolvida? O que aquelas pessoas queriam com o Trevor? É isso que me intriga muito também nesse caso. Por que o Trevor? Qual era a relação que ele tinha com essas pessoas? O que aconteceu com ele? Por que ele sumiu? O Trevor andava pelo deserto e o Homem de Preto seguia. Fica aí. Torre Negra? A primeira frase da Torre Negra é mais ou menos isso, só que... Não é Trevor. Não é Trevor e o Homem de Preto é quem tá sendo seguido pelo pistoleiro. Então, expliquei toda a referência. Mas é isso aí. Ok. Nesse caso, eu acho que o Homem de Preto é o pistoleiro. Olha aí. Pois é. Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vem me contar qual a sua teoria para o caso que tá me tirando o sono essa semana. O que aconteceu com o Trevor? A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
nesse caso, porque tem muitas imagens. A gente tá vendo ele andar, a gente tá vendo uma pessoa seguir ele. E, puf, sumiu. Tá Ai, aí. meu Deus. É um homem de preto na porta. Para! Fala isso não. Tenho medo.